Mônica, e aí, o que você traz de novidade pra gente a respeito dos protestos por todo o Brasil, hein? Bom dia. Oi, bom dia, Megali, bom dia a todos. Megali, o discurso do presidente Jair Bolsonaro ontem, né, pedindo que as pessoas saiam das estradas, ele veio depois de um aumento da pressão, tanto sobre o diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, como sobre o ministro da Justiça, Anderson Torres, que passou a ser visto como também aliado na complacência com que policiais estão tratando os bolsonaristas que criminosamente bloqueiam as estradas. Eu estava ouvindo o seu comentário, e é sim crime bloquear estradas, né, Megali? O Ministério Público Federal já pediu abertura de inquérito para investigar o diretor da Polícia Rodoviária Federal, o Silvanei Vasquez, para que se saiba por que a polícia, sob o seu comando, foi tão severa, né, tão eficiente, entre aspas, nos bloqueios no Nordeste no dia da eleição, no domingo da eleição, e não conseguiu desfazer bloqueios que até corintianos conseguiram desfazer em alguns pontos, como a gente viu, como todo mundo viu, porque viralizou muito esses vídeos, né, dos corintianos chegando e tirando os caminhoneiros, tirando as pessoas e passando. Então, como a gente viu também, né, Megali, a situação começou a se agravar, porque bloqueio não é só um protesto, o bloqueio mata pessoas, ele não causa apenas transtornos. Um homem bateu em uma carreta que estava parada sem sinalização e morreu. Ontem um carro atropelou pessoas que estavam nas estradas, bolsonaristas que estavam nas estradas, pacientes que precisam fazer tratamento de câncer não conseguiram chegar aos hospitais. Então isso significa que são pessoas que precisam muito desse tratamento e não estão conseguindo. Oxigênio não conseguia chegar a pacientes de UTI. Materiais que são base para vacinas do Instituto Butantan, por pouco não apodreceram nas estradas, precisou ser feito um apelo. Então, quer dizer, não é só um protesto, é uma ameaça concreta, né, contra a vida de muitas pessoas. E já há vítimas, a gente já tem vítimas, e a situação poderia piorar muito. Então, nesse contexto, o ministro da Justiça, Anderson Torres, ele estava dizendo, inclusive, a autoridades de Brasília, outras autoridades, a ministros do Supremo Tribunal Federal, que a situação era difícil, que era muito tensa, que poderia piorar, né? E essa atitude dele gerou uma desconfiança enorme, ainda maior, sobre a falta de empenho do governo Bolsonaro em resolver esse problema, né? Então, eu questionei o ministro sobre isso e quais foram as respostas que eu recebi. As respostas, né, foram enviadas por escrito para meu WhatsApp, foram de que os bloqueios começaram logo após o término da votação, no dia 30, e que a velocidade, palavras dele aqui, a velocidade com que eles aumentaram foi assustadora, que não havia a menor possibilidade de interromper essa disparada, que foi tudo muito rápido, que eram 27 bloqueios às 11h30 do domingo, dia 30, e à 1h30 já eram 134. Você vê como espontâneos são esses bloqueios, né, Megali? Como é que você tem, de repente, do nada, em uma hora, né, você tem 27 bloqueios, passa para 130, e que no dia 31 já eram 400 bloqueios. Está óbvio que isso não foi uma coisa espontânea, está óbvio que isso é uma coisa super bem organizada, né? Então, o que diz o ministro ainda? Ele diz que a Polícia Rodoviária Federal se empenhou sim em desobstruir as vias. Estou dando aqui a versão dele, tá, Megali? Que a polícia emendou as operações do fim de semana direto com a de segunda-feira, que reforçou o efetivo em mais de 40%, né? Mas que varia de estrada para estrada para se desbloquear, e que, portanto, essa coisa é um pouco demorada, e que depende também da complexidade daquele bloqueio. E que você tira um, surge outro, e etc. Sobre as cenas de confraternização, Megali, com as pessoas que bloqueavam as estradas, o que diz o ministro? Ele diz que cada cenário tem uma particularidade, que é difícil julgar, que muitas vezes, quando os policiais estão em minoria, é preciso criar uma empatia com os manifestantes, né, conseguir ser bem recebido, criar um diálogo, e que às vezes dessa forma, essa é a melhor forma de buscar resolver a questão. Mas que quando isso aparece num vídeo, as pessoas podem pensar que não está havendo tentativa de solução. Bom, o fato é que essa empatia não está dando muito certo, né, Megali? Essa empatia, as pessoas em Santa Catarina, especialmente, as pessoas, tem gente há mais de 30 horas na estrada sem conseguir andar, sem conseguir chegar na sua casa, porque a polícia não consegue desfazer os bloqueios, Megali. Ô, Mônica, você tem informação de como repercutiu entre os eu não gosto de usar a palavra manifestantes, porque manifestar-se
é algo legítimo e pedir golpe militar, intervenção militar, não é. Bom, como foi recebido o discurso de Bolsonaro entre as pessoas que estão nas estradas, Mônica? Olha, Megali, eu estou aqui em vários grupos desses manifestantes, eles falam, o presidente sabe o que faz, mas segue muito essa coisa, temos que ficar nas ruas, porque muita fake news, né? Tipo essa aqui, ó, estou no Comando Militar do Sudeste, a orientação é não fazer festa e não soltar fogos, para que não pareça uma ruptura da ordem, vamos nos sentar, ó, aí já começa a ter outro tipo de ordem, vamos sentar nas frentes dos quartéis. É tanta loucura, Megali, que é difícil até entender, mas a gente consegue perceber que tem um método e que tem uma palavra, tem um comando, né? O presidente fala em Brasília, as coisas vão se espalhando e as pessoas vão obedecendo, né? Outro dia até estava vendo, né, Megali, você tem 7% de pessoas no Brasil que defendem ditadura militar. Parece pouco, mas é muito, são 15 milhões de pessoas, deveria ser zero, né? A gente teve uma experiência de ditadura, então não é que a gente não conhece a ditadura, o Brasil conhece uma ditadura, né? Sabe como ela começa, sabe como ela terminou, né, com uma recessão econômica, com pessoas desaparecidas, quer dizer, quem vai querer isso? Mas tem gente que quer, que defende. Então são pessoas que conseguem seguir comandos e fazer, até parar o país criminosamente, né? Conseguem fazer essa balbúrdia mesmo. Mas tem comando, tem método que o presidente fala ou não fala, que o presidente não fala, muitas vezes tem uma interpretação coordenada e é enviada a esses grupos, e esses grupos vão obedecendo e vão engrossando essa baderna, Megali. Mônica. Agora aqui, a interpretação é que o nosso presidente sabe o que está fazendo, que tem esquerdopatas infiltrados para fazer confusão, isso. Mas eu acho que, sim, vamos esperar um pouco o dia de hoje. A polícia militar já estava agindo, as polícias militares já estavam agindo em São Paulo, apesar da entrevista aí que você fez, né? Eles dizem que tratam bem porque são pessoas de bem, mas a polícia estava desobstruindo estradas já, então isso estava com sinais já de que ia arrefecer. E aí nisso entrou o presidente, e eu acredito que sim, a mensagem dele é importante e pode arrefecer ainda mais essa balbúrdia. Tem uma mensagem de um ouvinte de São Caetano do Sul. Você está falando, deveria ser zero, né, o índice de pessoas que apoiam a ditadura militar. O Paulo, ele escreve o seguinte: a dor que eu sinto é indescritível. Perdi grande parte da minha juventude lutando contra a ditadura. Hoje vejo, decepcionados, meus filhos lutarem para implantar uma ditadura. É o Paulo. E aí ontem eu estava ouvindo a jornalista Eliane Cantanhede dizendo o seguinte, chamando a atenção para o grande número de crianças, né, que estão nessas manifestações, que são levadas para as estradas, né, sendo colocadas em risco aí nesses protestos ilegais, e a forma como essas crianças estão sendo educadas, né? Elas vão ter essa percepção de que o que está sendo feito por essas pessoas que estão agindo contra a lei, de que esse é o correto. Isso é muito preocupante, porque não é algo que se encerra por aqui. É uma semente que eles estão plantando para o futuro, né, Mônica? E que já foi plantado no passado, né? Outro dia eu estava vendo, ontem eu vi um texto falando isso, né? Tudo que está acontecendo nos mostra o que é o Brasil, né? Que a gente muitas vezes finge que não vê, né? Que é violento mesmo, né? O Brasil foi construído em bases violentas, mas criou o mito do brasileiro cordial. O brasileiro é cordial no pessoal, mas não é cordial nas suas estruturas. E você vê o que está acontecendo, por exemplo, no Colégio Visconde de Porto Seguro, na unidade de Valinhos, eu não sei se vocês estão acompanhando, o cara que é muito assustador e tem tudo a ver com essa baderna que se está criando, que são alunos que estavam se organizando para protestar, para organizar protestos contra a vitória do Lula. O grupo se chamava Fundação Antipetismo, 32 alunos, e colocaram um aluno negro no grupo que não era antipetista e falaram coisas horrorosas. Quero sua mãe, aquela negrinha, sou pró-reescravização do Nordeste, quero ver pobre se tantantã, né? Ainda mais agora, ai como o pobre é burro. Quer dizer, foram ensinados, né, a ter uma, aspas, 1000 aspas, superioridade, né? Quer dizer, são coisas
grotescas, mas que existem, estão sendo ensinadas. Alguém ensinou esses alunos a fazerem isso, esses adolescentes a fazerem essa barbaridade, né? Ontem apareceu lá uma granfina qualquer, gritando aos urros, se filmando ela própria, né? Dizendo que vai para o Nordeste só para gastar o dinheiro dela e vocês vão me servir, porque é só para isso que vou... Olha, boa sorte, viu? Se ela acha que vai ser bem servida no Nordeste, cuidado com os petisquinhos que colocarem na sua mesa, porque hoje em dia todo mundo tem internet, tá? Não, deixa ela aí, vai sim. Cuidado. Vai, come bastante camarão. E olha, é uma exaltação, cara, que eu olho essa gente, eu acho que alguns deles ali estão jogando dentro das 4 linhas, mas não da Constituição, e sim daquelas que entram pelo nariz. Se é que me entende. Hoje, gente louca, cara, pelo amor de Deus, sempre exaltada, Megali, sempre berrando. Fala, Mônica. Se eu puder fazer uma última observação, eu fiz um Twitter que, você sabe, você tem que ter algum nível de engajamento, mas já deu mais de 130 mil likes esse vídeo que eu fiz. Não, foi realmente... E olha o que eu escrevi, que eu fiz uma continha que eu acho que talvez seja interessante a gente dar aqui. O Lula recebeu 60 milhões, 345 mil votos. Ô Megali, desses, 22 milhões... 793 mil são de brasileiros que moram no Sudeste. E menos 22 milhões 534 mil são de brasileiros que moram no Nordeste. Lula teve mais votos no Sudeste. Claro que tem mais pessoas, sim, mas ele foi eleito com esses votos, né? Então são brasileiros, e muitas vezes que nasceram em outro lugar e chegaram no Sudeste, nasceram no Sudeste, foram para o Centro-Oeste, nasceram no Centro-Oeste, foram para o Sul, foram para a Amazônia. Quer dizer, são brasileiros, é todo mundo igual, né? E o Lula teve 37% dos votos do Lula são do Sudeste. Mesmíssimo percentual de votos. No total de votos, ele teve 37% de moradores do Sudeste e 37% de moradores do Nordeste. Do que nós estamos falando aqui, Megali? Né? Como se o Lula não tivesse tido votos em outros lugares do Brasil. Teve, e teve muito, né? O Lula ganhou na cidade mais rica do Brasil. Só que o Lula teve mais. O Lula ganhou na cidade mais rica do Brasil, ganhou em São Paulo, na cidade de São Paulo. Os votos estão divididos. Para com esse negócio de, nós, da elite, votamos certo e aquele bando de pobre, desdentado, favelado, vota errado, são eles. Pensamento higienista, fascista, nojento.